Um móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso e seu movimento retilíneo é observado por um professor de física. Aqui você tem uma tabela que mostra os valores das posições em função do tempo. Repara que ele começa na posição 0, depois vai para 2, depois 8, 18, 32, 50. É um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ele não vai do 0 para o 2, para o 4, para o 6, não. Ele está andando muito, cada vez mais. No primeiro segundo ele andou 2 metros. No segundo segundo ele andou 6 metros. Olha como é que ele está rápido, né? E a questão vai querer saber o quê? A aceleração. Professor, como é que eu faço isso? Mole para a gente. Vamos aplicar a equação da variação de posição em função do tempo. Vamos lá. ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Mas é claro, repara, no primeiro segundo ele deslocou 2 metros e ele parte do repouso. A velocidade inicial é 0. Quanto que vale a aceleração, professor? Bom, em 1 segundo ele se deslocou. Em 1 segundo, né, no tempo 1, ele se deslocou 2 metros. Então, vamos lá. A aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Legal? Então, nós temos o nosso gabarito. Ele é um movimento uniformemente variado, com uma aceleração constante de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. Letra C de quântico é o nosso gabarito. Agora, olha que bacana, né? Vocês notaram que ele andou... No primeiro segundo, ele andou X metros, depois ele anda... repara que ele saiu do 0 para o 2, né? Depois ele foi do 2 para o 8, ele andou 6 metros, então ele andou 3x. Depois ele foi do 8 para o 18, ele andou 10 metros. Se eu estou falando que ele andou x igual a 2, ele andou 2 metros, aqui ele anda 10, 5x, né? E isso acontece nos movimentos retilíneos uniformemente variados. No primeiro segundo ele anda x, depois 3x, 5x, 7x, e a gente ainda tem algo mais interessante ainda. Eu consigo medir o seguinte: no primeiro segundo ele andou 2 metros, no segundo segundo ele andou 6 metros. Eu estou falando de 4 metros a mais. E a aceleração vale 4. Não é esquisito? Não é esquisito. A diferença entre o quanto ele anda no segundo segundo em relação ao primeiro segundo, ou do terceiro para o segundo, o quarto para o terceiro, sempre o sucessor pelo anterior. Essa razão é uma progressão aritmética, né? E a razão vai dar sempre a aceleração vezes o tempo ao quadrado, o tempo em que você está analisando essa variação de posição. No caso aqui, a gente está analisando a cada segundo. Então, a razão vai dar justamente a aceleração do movimento. Vamos de novo. No primeiro segundo, ele andou 2 metros. No segundo segundo, ele foi do 2 para o 6. Ele andou 6 metros. Então, vamos lá. Primeiro segundo, ele andou 2 metros. No segundo segundo, ele andou 6 metros. O quanto ele andou a mais? Ele andou a mais 4 metros. Então, a aceleração é justamente o quanto ele andou a mais. Legal? Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. É uma progressão aritmética. Todo MRUV é assim. Abraços e bons estudos!